Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Thaís e vou estar com vocês nas aulas de História. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre um assunto muito recorrente quando estudamos História, que é o Renascimento. Na aula de hoje, conheceremos o significado de renascer e focaremos em compreender como se deu o renascimento comercial e urbano. Mas antes de começar, passarei algumas informações para vocês, estudantes e professores, se organizarem. A aula de hoje é para as turmas dos 7º anos, dos anos finais, e irá trabalhar com a seguinte habilidade: identificar as principais características do humanismo e do renascimento, analisar os seus significados. E tem como objetivo compreender a expansão comercial e urbana ocorridas durante a Idade Média e reconhecer as transformações socioeconômicas do medievo. Já aproveita que a aula está começando e confirma sua presença no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Como já dito, na aula de hoje, nós vamos bater um papo sobre renascimento comercial e urbano. Você sabe me dizer o que significa essa palavra renascimento? Muito fácil essa, né, professora? Bora ver o significado. Renascimento é o ato ou efeito de renascer, renascença, dar vida nova, uma nova existência. E na história, será que as coisas morrem e renascem assim? Mas é claro que não, né, galera? A história acontece através de processos, desdobramentos, e nesse sentido, o Renascimento ficou conhecido assim, pois ele rompeu com o modelo de vida vigente durante a Idade Média. Você já imaginou como seria a nossa vida sem o comércio? Já pensou se não houvesse lugar para a gente comprar pão, comprar um refri, um supermercado? Que difícil que seria? Durante a Idade Média, era mais ou menos assim. O comércio e as cidades eram bem escassos, devido ao estilo de vida que eles levavam, conhecido por feudalismo, um modo de vida mais rural. Pois produzia somente o que era para consumo, e o que sobrava era pouco, e muitas das vezes as pessoas usavam esse excedente como sistema de troca com os feudos. Mas espera aí, antes não existiam cidades ou comércio na Idade Média? Sim, existiam. O comércio era feito de forma itinerante e as cidades eram no campo. Mas então por que chamamos esse período de renascimento comercial se ele nunca deixou de existir? Essa mudança de comportamento foi baseada na ideia de ressurgir, inspirados nos modelos de vida da antiguidade, com grandes comércios e grandes cidades. Para entender isso, a gente precisa relembrar que a Idade Média foi um longo período na história, com mais de 1000 anos, e que boa parte dele foi marcado por grandes guerras e doenças que devastaram parte da população e acabou enfraquecendo as cidades e o comércio europeu. Os historiadores, para estudar esse período, dividiram em Alta e Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, mais ou menos no ano de 476, temos o fim do Império Romano do Ocidente, com a invasão dos bárbaros. As cidades deixaram de ser um ambiente seguro, pois com os saques, a falta de abastecimento impossibilitava as pessoas de viverem nelas. Então, a população passou a morar no campo, onde a terra tem um alto valor. E nesse ambiente, começam a surgir os feudos, que eram grandes propriedades de terra autossustentáveis. E esse período é o que conhecemos como Alta Idade Média. Podemos perceber isso através dessas imagens. Observem que nas duas aparecem aí atividades rurais. E nessa segunda, podemos notar como se organizavam os feudos, sua estrutura, que era super fortificada, e ao redor delas estavam as plantações que sustentavam aí o feudo. A partir do ano 1000, a diminuição das invasões e as novas tecnologias de agricultura, como o arado, o rodízio trienal de terras, possibilitaram que a população europeia voltasse a crescer. Esse período chamamos de Baixa Idade Média, e é justamente aí que as cidades se expandem. Esses foram um dos principais motivos que fizeram a população aumentar. Com o maior número de pessoas, houve então uma procura maior por alimentos, por produtos, e assim temos a necessidade de organização dessa população. Estava crescendo e o feudo já não dava mais conta de toda aquela gente. É nesse contexto que surgem as grandes feiras e as cidades ficam cada vez maiores. Tá curtindo a nossa aula?
Bora registrar aí a presença do QR Code que está na sua tela e diz pra gente o que está achando. E aí no seu bairro, tem feira? Como é o comércio? Tem lojas? Aqui em Cariacica, nós temos uma feira famosa, onde você encontra de tudo, a Feira de Campo Grande. As feiras deram origem ao que conhecemos hoje como comércio, onde se vende de tudo em troca de dinheiro. Para nós, isso hoje parece muito comum, né? Usamos o exemplo aí de Campo Grande. Aqui temos a Avenida Expedito Garcia, onde a gente tem hoje o maior número de comércios da Grande Vitória. Você quer uma calça nova, você vai até a loja, compra, paga, né, com dinheiro e leva ela para casa. Hoje em dia, nós temos até a possibilidade de pagar de modo virtual. É nessa linha de pensamento que o renascimento comercial e urbano acontece, reacendendo no período da Baixa Idade Média, entre os séculos X e o século XI. Nas feiras medievais, também se encontravam de tudo. Existia aí uma variedade de alimentos, joias, tecidos. E, inicialmente, essas feiras eram feitas dentro dos feudos, onde eles podiam trocar seus excedentes por outros alimentos. Por exemplo, vamos observar essa imagem. Nela, conseguimos ver a quantidade de coisas que eram expostas. Uma verdadeira feira, não é mesmo? Agora, observe essa outra imagem. As feiras começam a ganhar notoriedade e a moeda passa a ter maior valor para o homem, pois eles as usavam para a troca e venda desses produtos. Com isso, elas foram crescendo e crescendo, e antes as invasões já aconteciam, e com esse fluxo de atividade comercial, elas aumentaram ainda mais, e os senhores feudais passaram a cercá-las para sua proteção. Aqui podemos ver como as cidades passam a ser cercadas, com as grandes muralhas. Bora analisar as duas imagens novamente? Perceba a diferença entre elas. Aqui podemos ver que uma delas está cercada de muros. Vimos então que as cidades se cercaram, construindo grandes muralhas para se protegerem das possíveis invasões e saqueamentos. Com o aumento da população e a grande demanda por alimentos, os burgueses se aproveitaram dessa situação, pois a forma como as coisas andavam já não era mais suficiente para dar conta daquela população. A partir daí, existe então o crescimento do comércio e a sua sedentarização, ou seja, a sua fixação ao redor da cidade. Isso porque essa atividade, a princípio, era feita de forma itinerante e trazia muitos riscos e custos. As estradas eram ruins e perigosas e existiam lugares que cobravam altos impostos dos comerciantes. Na medida em que as cidades cresciam, a demanda por diferentes mercadorias aumentava para os comerciantes, que vendiam diversos produtos, entre itens de luxo, como joias, tecidos finos e itens básicos para a sobrevivência, como sal e outros alimentos. Lembra que nós falamos que as feiras não usavam mais o sistema de troca por outros alimentos, como acontecia nos feudos? Agora, as feiras viraram grandes mercados e vendiam seus produtos em trocas de moedas, para os burgueses, os então burgos. Mas e aí, o que são burgos ou burgueses? Vamos ver o significado dessas palavras? Referente ao burgo, era a fortificação que abrigava as pessoas que viviam fora dos feudos, fora dos muros. Burgueses eram as pessoas que viviam nesses burgos. As feiras e os comércios se fixaram ao entorno das cidades, e esse crescimento urbano fez com que as cidades se expandissem para além das muralhas, formando então os burgos. E é daí que surge o termo burguês. Nessa época, denominava quem morava nos burgos. Com o crescimento desses burgos, outras atividades foram surgindo, como, por exemplo, a criação dos bancos e dos banqueiros. Com a utilização das moedas, no comércio, foi preciso desenvolver um local para guardar e emprestar as moedas. Então surge aí os bancos. As pessoas procuravam os banqueiros para trocar as moedas por mercadorias. Eles eram responsáveis por essa troca nos mercados, faziam a pesagem das moedas, avaliavam a autenticidade e até a qualidade dos metais em troca de uma espécie de comissão. Os negócios das famílias dos banqueiros fizeram a maioria dos bancos europeus surgirem, isso a partir do século XV. Uma curiosidade é que o nome banco foi criado pelos banqueiros judeus de Florença,
por conta da mesa em que eles utilizavam para fazer essas trocas de moedas. E em 1406 foi criado na cidade italiana de Gênova o primeiro banco moderno, chamado Banco de San Giorgio. Com o passar dos anos, mais e mais bancos foram tomando conta do mundo. Durante esse período de expansão comercial e urbana, surgem as grandes cidades comerciais, como Gênova, Veneza e Florença, que se beneficiaram da localização estratégica que tinham ali com o mar Mediterrâneo e impulsionou o comércio marítimo. Bora dar uma olhadinha aqui no mapa? Pessoal, foi em Gênova que nasceu o famoso explorador e navegador Cristóvão Colombo. E quem foi esse cara? Cristóvão Colombo foi o líder da expedição que acidentalmente descobriu a América. E já que estamos falando em curiosidades, bora conhecer algumas. Vocês sabiam que existe alguma dessas cidades medievais até hoje? E que os grandes castelos ainda podem ser visitados? Nessa imagem, vemos a cidade de Lübeck, que fica na Alemanha. É um exemplo de cidade que surgiu no processo de renascimento urbano na Europa medieval. O Centro Histórico de Lübeck é declarado como Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. A cidade conserva características medievais, com suas ruas estreitas de paralelepípedos e suas casas e lojas fielmente restauradas, juntamente com a estrutura eclesiástica e municipais. Aqui temos a cidade de Troyes, que fica na França, que abrigava a Feira de Champagne, uma das maiores feiras importantes do período aí do medievo, por seu funcionamento contínuo e sua localização estratégica com outros países. Nessa outra imagem, vemos a cidade de Carcassonne, que fica também na França. Sua história remonta à história do período romano, em que o castelo, que fica no topo da cidade, foi construído aí num ponto estratégico militar. O nome da cidade é uma homenagem à Dama Carcas, uma mulher que viveu no século XIII e que, em seu ato de resistência contra os invasores, que se instalaram por um ano na região, jogou um porco de cima da muralha. O ato significou que, mesmo passando fome, os moradores da Cité, como é chamada a parte de dentro dos muros, iriam resistir. Quando a estratégia foi vitoriosa, Carcas tocou os sinos da cidade. Como sonne significa som, em francês, surgiu então o nome da cidade, Carcassonne. O castelo virou patrimônio da Unesco em 1997 e encanta todos os visitantes que buscam uma experiência de conto de fadas. Aqui temos Bugres, uma cidade que fica na Bélgica, a Veneza do Norte, como também é conhecida a cidade. Foi um importante centro comercial durante os séculos, principalmente aí na Idade Média, quando foram construídos seus famosos canais e muralhas. Gostaram das cidades medievais, pessoal? Quem sabe um dia vocês possam visitá-las, não é mesmo? Na aula de hoje, nós vimos como o comércio é importante em nossas vidas. E tudo que temos hoje, as padarias, supermercados, shoppings, lojas, onde encontramos quase tudo que nos facilitam no dia a dia, é graças às feiras e às relações comerciais que se iniciaram lá na Idade Média. Nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês não tenham esquecido de registrar a presença aqui no QR Code que está na sua tela e nos vemos semana que vem. Até a próxima, pessoal, e lembre-se, mesmo distante, estamos juntos!